Tá, começou. Bem, aparentemente a nossa tradição religiosa, espiritual, vem do paraíso mesmo. Acho que isso para nós é um orgulho muito grande, porque começando pela pré-história, nós pegamos lá do 40 mil anos atrás, portanto, do Paleolítico Superior até hoje, né? E aparecem as figuras centrais das civilizações que vão constituindo a tradição. Obviamente, se Jesus é Deus, concedendo que ele seja como postulado, tudo isso para ele é historinha de criança, é azeite e vinagre. Conhecidíssimo. Então não admira que ele tenha pegado a ceia que Melquisedeque fazia, né, no templo dedicado ao Deus único da Babilônia, que a família Sidic dirigia. Isso é, os católicos todos deviam saber que havia um templo na Babilônia dirigido por uma família chamada Sidic, uma família de sacerdotes que constituía uma ordem consanguínea, e o sacrifício nesse templo era a nossa missa, né? Partilhar água e pão e água, ou depois pão e vinho. Depois o Melquisedeque faz isso com Abraão. Quer dizer, ele pegou isso como podia pegar outra coisa, mas tem uma razão. Citar o Antigo Testamento dizendo que no princípio não era assim, antigamente, muito antigamente mesmo, quando o homem casava, a esposa ia para a casa da família dele, para a cidade dele, para a tribo dele, para a família dele. Mas se esse homem morresse, dependia muito da esposa, da família, ela ficava muito dependendo da bondade da família, porque o marido e ela se entendiam, supostamente se amavam. Agora e depois? Pais, irmãos e parentes, ela ia ser tratada do mesmo jeito? Jesus pega um adendo que todo mundo sabe, todo teólogo sabe que foi feito um adendo, porque o costume foi mudado. Passou o homem a ir para a casa da família da mulher, porque em ela morrendo, ele é homem, quer dizer, é o esteio do trabalho, então ele podia ficar lá, podia voltar para a família dele, podia fazer o que quisesse. E Jesus usa essa passagem exatamente. Por isto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Quer dizer, quem acrescentou isso, acrescentou com autoridade divina, porque ele usou. Foi uma mudança no costume, né? Quer dizer, eles também evoluíam, e assim outras e outras passagens. Mas a mais curiosa de todas, principalmente no Evangelho de João, é quando ele diz, no capítulo 8 do Evangelho de João, ele diz que antes que Abraão viesse à existência, eu sou. Essa é a frase ipsis literis, ao pé da letra. Não que os outros evangelistas também não usem frases semelhantes. É uma maneira de dizer eu sou Deus. Voltamos ao livro do Êxodo, e no capítulo 6 e no capítulo 3, logo no comecinho, são pedacinhos pequenos. É a visão de Moisés. Javé se revela a Moisés, e aí aparece a questão do nome. Para nós, hoje, o nome não tem tanta importância, mas você sabe que, culturalmente,
as populações antigas davam muita importância. Então, essa revelação do nome, porque nome e nume são duas palavras que têm tudo a ver, só que nume quer dizer poder. É o nome que revela o poder. Então, quando aqueles deuses com aqueles nomes, Senhor de todas as esferas, né, o Rei de todos os tronos, aquilo ali era o nome de um Deus que acreditava-se que tinha esse poder. Então, o nome é o nume. Isso, inclusive, é um axioma teológico. O nome é o nume. E no poema de Machado de Assis, Círculo Vicioso, ele usa a palavra nume, porque o vagalume, conversando com outro inseto pequenininho, olha para o sol e diz: ah, que infeliz que sou eu. Isso tudo em versos, né? Olha que maravilha, que brilho. E eu, quando acendo, né, meu foguinho é uma coisa à toa. Se tiver de dia, ninguém nem vê. E aí ele transpõe agora o sujeito para o sol, né, enquanto que o vagalume invejava o sol, e o sol diz com azedume: pesa-me essa gigantesca auréola de nume, quem me dera ser um simples vagalume. Que lindo. Ele usa a palavra nume. Então, o nome é o nume. Por isso, era importante saber o nome dos deuses. E o Deus dos judeus era El, só isso, El. Geralmente acrescentavam alguma coisa, algum adjetivo. El Shaddai, o Deus das montanhas; El Elyon, o Deus altíssimo; El Gibor, Deus poderoso, e assim por diante, porque é o mesmo, ninguém sabe o que é que significa. Parece que seria apenas o artigo o. E nessa revelação de Deus a Moisés, que já acontece no ano 1350 a.C., portanto, ontem, quando se pega, como eu peguei a tradição, 40 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, 300, na verdade a Virgem Tantã, que é uma das deusas do Paleolítico Superior, tem 300 mil anos de idade, é uma daquelas estatuetazinha pequenininha, né? É o primeiro e único objeto dessa data. Então, o ser humano está na Terra há bastante tempo já. E quem tivesse todo esse conhecimento e soubesse de tudo isso, discutir com os outros seria uma covardia. Então, dissemos que cada evangelho e cada evangelista tem uma proposta. Lucas, a universalidade da salvação, o tolo, porque todas as civilizações sacrificavam bois, quem ganhava menos, carneiro, e quem era pobre, um pombinho. Marcos, o leão de Judá, o rei, aquele que tivesse o coração mais nobre, o ser humano que tivesse o coração mais nobre entre todos. Mateus, o homem que é filho de Deus, porque Deus fez Adão, que prevaricou, e fez um homem que não prevaricou, seria ele. Então, Mateus aparece ao lado de um homem, que eles dizem também que é um anjo, mas é homem mesmo. E João, a águia, que significa ter a revelação das coisas mais altas. Então, todos os 4 evangelistas dizem claramente que Jesus Cristo é Deus.
exatamente e principalmente se nós atentarmos para esse diálogo de Jesus Cristo com os fariseus, onde ele diz que antes que Abraão viesse à existência, eu sou. Porque quando Moisés vê a sarça ardente e ele tem coragem de falar, ele pergunta como é seu nome e, curiosamente, a voz da sarça ardente dá 2 nomes. Eié é o primeiro nome dado, Eié, Asher, Eié. E depois diz, tu dirás, Yahvé me mandou. Como se não autorizasse Moisés a falar o primeiro. Quer dizer, eu posso dizer que eu sou Eié, mas você não. Você dirá Yahvé. E assim, Moisés, os sumos sacerdotes e todos os grandes santos que tiveram acesso ao nome, chamavam Javé. Ninguém falava Eié. Bem, para mim, isto deixa claro que são 2 seres diferentes. Porque até as características são muito diferentes. Javé é um Deus vingativo, raivoso, com características extremamente humanas. A epopeia que Salomão mandou escrever, os peritos judeus Harold Bloom e David Rosenberg diz que por uma mulher, quem fez o livro de Jota, que eles têm, na minha estante está o livro de Jota, que estuda exatamente Javé, o personagem Javé. E ele diz que o rei Salomão nomeou uma mulher, devia ser muito inteligente, para fazer uma epopeia cujo herói central fosse Javé. Porque aí Salomão é no ano 960. Quer dizer, Javé se revela como tal a Moisés em 1350, para trás, portanto. Então, o culto a Javé já estava sólido. Então, devia ser uma epopeia, um livro que empolgasse e que colocasse Javé como o cara, né? Dentro dos protótipos daquela época, um guerreiro com espada, armadura, escudo, um corcel que voava até as nuvens. E aí eles dizem assim, porque eu acho que era uma mulher. Porque nos livros onde há homem e mulher, a mulher tem um comportamento superior. Sempre, infalivelmente, a mulher é que é o ser perfeito. Enquanto que no Gênesis, lá escrito por Moisés, não é Eva quem peca. Então ele diz que ela puxou, mas puxou legal, para o lado das mulheres. De qualquer forma, existe portanto, uma corrente que diz que apenas Javé seria outro nome de El, e existe a corrente que eu defendo, que Javé seria outra divindade, um anjo poderoso que recebeu a incumbência de fazer uma criação menor que fosse palco das experiências que nos faria merecer participar da criação de El. E a afirmação do meio, que obviamente foi a mais aceita pelos teólogos judeus, é que quando o escritor sagrado da Bíblia fala de si mesmo como sendo a mais alta e excelente figura da majestade celeste, de onde emana todo o poder, toda a autoridade e a ordem, então ele usa Eié. É passivo.
E quando ele fala de Deus nas relações dele com os homens, ele usa Yahvé. Então parece assim, Yahvé tem contato com os homens, né? Yahvé tem uma fisionomia humana para ser compreendido pelos homens. Tá bom. Se é assim que os judeus acham que a coisa vai ficar resolvida, deixa. Mas comparando as características de um e de outro, são bem diferentes. Engraçado é que Jesus, nos evangelhos, tem horas que os evangelhos foram escritos quase todos em grego. Quer dizer, o Novo Testamento foi quase todo escrito em grego. Só Mateus, só temos certeza que Mateus escreveu em aramaico, que era um dialeto do hebraico, assim, tão semelhante que quem falasse hebraico falava aramaico e mais. Só que o hebraico da sinagoga, o hebraico quadrado, era sagrado, esse não se escrevia. Então tem o hebraico cursivo, que teria sido nesse dialeto que Mateus escreveu. E de vez em quando o escritor sagrado, apesar do livro maciçamente ser escrito em grego, que era a língua da época, o Império de Alexandre pegou o mundo todo, foi o maior império que já se viu, só suplantado por Gengis Khan. De vez em quando aparece uma expressão no original. Por exemplo, quando o chefe de uma sinagoga chamado Jairo chama ele porque a filha está morrendo, ele vai, manda os músicos fúnebres saírem, manda as pessoas que estão chorando, pranteando a menina saírem, fica só com o pai da menina e 3 discípulos e diz, está escrito, Talitá cumi, menina, desperta. E a garota levanta, ressuscita. É uma ocasião interessante, porque colocou-se aí o aramaico. O aramaico não é mais falado, o hebraico é. Em Jerusalém se fala aramaico, se fala hebraico. Mas existe uma mulher, não existe mais, Ana Catarina Emmerich, paranormal, santa, como você quiser chamar, que toda quinta-feira da paixão ela amanhecia de cama, não conseguia se alimentar, não conseguia se levantar da cama. Aí o padre, o diretor espiritual dela, chegava, algumas pessoas autorizadas pela igreja chegavam, depois que o fenômeno se tornou conhecido na Alemanha, e ela começava a relatar partes da vida de Jesus. Aí, quando era um soldado romano que falava, ela falava em latim, então tinha que ter alguém ali que anotasse em latim, né? Quando era Jesus que falava, era em aramaico, então tinha que ter alguém que escrevesse em aramaico. Então, ela reproduzia o drama, olha que coisa fantástica. Eu tive esse livro, emprestei. Ana Catarina Emmerich, Paixão, Ressurreição e Glorificação do Cordeiro de Deus, é o nome do livro. Hoje, raríssimo. Foi baseado nele que o Mel Gibson fez A Paixão. Porque tinha as frases, como eles diziam, ele usou muito mais esse livro do que os evangelhos, mesmo os originais. Então, vou conceder aqui, por postulado, que Javé é o nome que o escritor sagrado, agiógrafo, nome bonito, usa toda vez que há uma ação de Deus com os homens, falar com Moisés, prometer as coisas a Abraão, a terra prometida, etc. Aí ele assume uma fisionomia mais humana para ser compreendido pelos homens. Então, né, se você quiser ser compreendida pelo seu neném, então está na hora de papar,
E a gente vai usando a linguagem deles, né? E para que a gente seja entendido. Então seria mais ou menos isso. E quando ele se mostra como Deus Todo-Poderoso apenas, quer dizer, chamam assim, um Deus ocioso, porque ele aparece num trono, ele é descrito por Daniel, pelo profeta Daniel, sentado no trono, né, com metade do ser dele, com a grande barba, caindo um mar de gelo, e da outra parte um mar de fogo. A imagem deve ser belíssima. Eu vi o desenho feito por um cabalista que levou até o Silvio Santos para mostrar numa figura grande, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Concepção maravilhosa. Concedendo isso, tá bom? Né? O mundo acreditou há tanto tempo que é o mesmo Deus, e aí a gente pega a história, não tem problema. Mas Jesus nunca disse que era Javé. E ele disse várias vezes que ele era Eie.